começando o seu podcast de roteiros. Roleiro Podcast, episódio 34, com convidado especial hoje. Olha lá. Opa, coisa Tá fina. aqui, temos... Pera, deixa eu ver se eu tô fazendo direito. É, orador. Fala, convidado especial, Arthur Costa! Aê! Olha E aí, lá. pessoal, agradeço demais. Maravilhoso. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Arthur Costa, cineasta, frequentando aí o circuito de festivais no último ano com a seu longa de animação, Chef Jack, que Olha inclusive só, pode ser presença visto, ilustre. já digo logo de cabeça aqui na HBO, está ali disponível para todo mundo assistir na HBO Max. Na verdade, O Max, Gustavo não. participou também, né? E é isso, esse é o grande falar isso. lance Opa. que a gente vai falar. No fundo, esse é um episódio especial em homenagem a nós mesmos, Ibu. A nós- Olha só. Porque a gente trouxe que é aqui bom. o Arthur só pra... Não, mas é que o Roleiro Podcast tem um envolvimento paralelo ali. Enfim, é o primeiro longa que o Roleiro Podcast teve um envolvimento direto, digamos. Indireto. Direto. Diretíssimo. Uma coisa bonita. Vamos explicar então só pra quem ainda não viu, os incompetentes que não prestaram atenção nas minhas dicas e não foram ver ainda no cinema, mas ainda podem se redimir assistindo no HBO. No HBO. Chef Jack é uma animação brasileira. E você, Arthur, você já deve estar com o logline mais na ponta da língua. Já deve ter escrito 1000 vezes em 1000 formulários. Qual é o logline de Chef Jack? Cara, Pô, de cabeça assim, em uma frase, Botei talvez você na berlinda, vai. um cozinheiro aventureiro competindo entre outros cozinheiros pra ser o melhor numa competição reality show. Nossa, que péssima descrição. Não, mas E assim... vocês ganharam vários editais, hein? Pra você ver que tá ao alcance de todo mundo. É só, tô tipo assim, ter um brincando. pouquinho de força de vontade. Que vocês Não, vão tô conseguir. brincando. Assim de cabeça também nunca lembro. Mas são as É aventuras foda. de Chef Jack, né? Isso. Ou que ele é um cozinheiro aventureiro, uma mistura de como eu diria, Indiana Jones Jones com Uncharted com Masterchef. Exatamente. Né? Exatamente. Porque tem um quê de videogame aqui também. Porque Tem. pessoal que é ouvinte da Roteiro Podcastosfera já deve conhecer o Arthur Costa. Como é porque que é? ele Roteiro Roteiro Podcastosfera. Podcastosfera. A constelação de o quê? 2 ou 3 podcasts de roteiros que existem no Brasil. Mas, tipo, quem ouve o podcast de roteiro já deve ter ouvido que o Arthur Costa já foi no primeiro tratamento também. Teve um episódio Opa. ali. Eu não lembro o número, mas se vocês procuram o eu primeiro também não tratamento Arthur Costa. E a gente aqui é assim, a gente é meio um daqueles... como é que chama um parasita que não prejudica o outro? É só um... Simbiose? Simbiose. Acho que é isso. Todo mundo vai junto ali, acho né? que na simbiose a Se gente não ajudaria eles prejudica, também. não é parasita. Tá Acho que na apenas ali simbiose a gente se ajudaria. A gente alimentando tipo, dos só pega ácaros, carona com eles, porque quando a gente fala com sim. alguém que já foi do primeiro tratamento, a gente simplesmente, tipo... Gente, se vocês quiserem saber alguma coisa da vida deles, ouçam no primeiro tratamento, que aqui a gente vai só falar o que der na telha, entendeu? Então, der na telha. recomendo, vai ter o link também nos nossos links desse episódio, para você ouvir o primeiro tratamento do Arthur Costa. Mas ele criou ali, e Arthur Costa é de Minas Gerais. Que cidade você tá falando aí agora? Exatamente. Belo Horizonte. Belo Horizonte mesmo. BH. Sempre foi de grande BH? BH. Sempre de Grande BH? BH. Grande BH. Sempre. Nasci, crescido e tô aqui já... Tempo demais. Os planos é ir pro Canadá. Mas Exatamente. ainda o chão E tá aí, longe ainda. vocês lançaram esse filme, foi distribuído pela Sony, né? Se não tô me enganando. Correto. Foi co-distribuição Sony Cineart. Sony Que Cineart. também é daqui de BH. Tava em salas aqui por bastante tempo. Passava no Avatar, não é? Passou a trailer. Passou no trailer do Avatar e no trailer do Gato de Botas, que é concorrente. É muito engraçado, né? Olha só. Mas foram Tá bom. 519 salas na estreia. Foi tipo uma parada Poxa, bacana, hein? surreal. Então, e aí a gente vai chegar, mas eu quero começar a contar a história do Roleiro e o Chef Jack. Qual que é essa relação que a gente teve? Então,
O Arthur era um ouvinte do Roleiro Podcast, né? Então é raro a gente encontrar esses seres no mundo natural. Então eu quero ver como é que você conheceu o Roleiro Podcast? Que ano era? Pitch a cena pra nós. Nossa, cara, foi... Poxa, tem um chão, viu? Eu acompanho o Roleiro desde os primeiros episódios, assim. E eu era até mais ativo antes, né? Porque quando eu tava lá, tipo, cara, ano você me quebrou total, assim. Não, deve ser 2018 ou 2019. 2018. O Roleiro começa em 2018, então deve ser 2018. Começa em 2018, então 2018. Porque certo. eu tava no começo, tipo assim, eu tava no... Eu sou formado em cinema de animação, né? E eu tava assim, no meio da faculdade, eu tava começando assim, estudei animação, queria ser modelador 3D, queria ficar fazendo essas paradas, né? Esse artista, quer ficar fazendo bonequinho. Aí eu cheguei e falei, eu sou uma bosta nisso, eu não sei fazer nada direito, mas eu sei escrever. Aí eu falei, roteiro vai ser o que eu vou fazer pra ganhar dinheiro, né? Ô, pobre iludido. Aí, enfim, fiquei com isso na cabeça, e comecei a estudar, correr atrás, e o Roleiro foi uma dessas coisas, assim, tipo... Escutava Nerdcast demais, escutava Braincast na época, não era nem B9 na época. Escutava muito podcast, falava, deve ter algum podcast de roteiro, não é possível. Aí procura. Aí vocês estavam acabando de começar. Eu falei, acho que sim. Galera, que incrível. Aí eu escutei eu nem lembro qual foi a sequência de episódios, mas eu falei, essa galera é muito foda. O povo Gustavo. Muito obrigado, hein? Essa galera manda bem demais. E aí eu lembro, no Chef Jack, que a gente tava... Já bola pra frente, já corta pro... escrever no roteiro, corta para... Escrever no roteiro lá na mesa. E eu falei, cara, tem um cara que ele é muito engraçado. E ele já trabalhou com muito projeto de comédia, né? Aí eu falei, vou mandar um e-mail na cara dura, assim. Falei, então, isso vocês já estavam com um draft do pronto, né? Vocês já tinham um draft do filme. Exato. E tipo assim, a gente queria, tipo assim, precisamos de pelo menos mais uma visão, né? Porque a gente escreveu o roteiro a 3 mãos. Era eu, o Matheus Barbosa, um dos melhores escritores que eu já trabalhei. Roger Kiss, que é outro queridíssimo, maravilhoso, excelente escritor. E aí a gente tava só entre nós 3, né? E aí a gente... Escreveu, terminou o primeiro... Já tava no... Acho que quando a gente te mandou, já era o segundo ou terceiro draft. Sim. Não tava completamente cru aquele primeiro draft destroçado, botado pra fora, né? Já tinha tido algumas revisões, alguns refinamentos. E aí eu falei, precisamos de um outro olhar. Alguém, tipo, da indústria, alguém que tem um pouquinho mais de uma visão da comédia. Aí como vocês não acharam ninguém, vocês foram atrás do Roleiro. Foi um dos primeiros que a gente mandou. Não, e eu mandei e falei, velho, nem fudendo que ele vai me responder. Nossa, eles são muito estrelas, eles estão muito ocupados. É muito estrelas. O cara lá no castelo do Final Draft. Do Marfim, O cara exatamente. tava lá. Sim. Não vai me responder, eu vou preciso tentar, lembrar agora também. Eu pedi pra você lembrar sua memória, mas eu tô tentando puxar pela minha. Que ano era isso? Eu acho que eu tava ir viajar. Então era 2019, eu acho. Não, acho que você ainda não tava fazendo... Eu acho que agora. Eu acho que você não tava fazendo o mestrado lá da Fulbright, né? Sim. Mas será? Não. Foi sim. 2019, porque eu me lembro de, tipo... Porque... Maio de 2019. Maio de 2019, exatamente, porque... A minha impressão da coisa, né? Estava ali vivendo minha vida de estrela do roteiro, do podcastosfera de castelo, roteiro. né? E do meu castelo. E aí chegou essa mensagem e eu falei, que legal, os caras ouvem Roleiro. E falei... E honestamente, eu mesmo nunca tinha feito doctoring de longa também. E eu falei isso pra vocês, fui honesto. Falei, olha, gente, tudo bem, eu nunca fiz isso. Mas vamos lá, vamos tentar. Enfim, gostei. E, projeto de animação, falei, que loucura, os caras de Balão estão fazendo uma animação. Então, recebi o roteiro, achei muito legal. A gente conversou e fizemos umas conversas ali, né? Foram 2 ou 3 calls, né? 2 ou 3 conversas. E você leu e deu feedback no texto, no Celtics, que a gente escreveu no Celtics. Celtics, olha lá, Embu. Bons tempos do Celtics. O Embu é time Celtics, tá certo? Eu sou muito time Celtics. É software livre, para.
E aí, Isso. e eu lembro, tipo, li e tal. A gente depois pode falar um pouco mais exatamente sobre o que foi, mas eu lembro que assim, mandei e falei, que legal que eles estão fazendo isso, né? Meio. E nem no sentido, nem querendo ser condescendente, mas dizendo, pô, os caras estão querendo fazer um filme de animação. Quem é que consegue fazer um filme de animação? Eu falei, que legal que os caras estão tentando fazer. Nem a gente acreditava que eles E eu falei, espero, e tipo, devolvi. E comentei. Tipo, até comentei, pô, imagina que legal, outro dia eu vi um pessoal que tá fazendo um longa, né, tal, por causa do rolê. Fui viajar e quando eu volto, o filme tá pra estrear no cinema em 2021. O filme foi. Vocês vieram falar comigo e falaram, vai ter um lançamento e tal. Eu, quê? O lançamento aquele, né? Tipo, eu achava que ia entrar naquela pilha imensa de boas ideias que não achavam que não. Mas, pô, rolou, cara, rolou. Foi mas surreal, quando você. Cara. Em 2019, quando a gente tava conversando, vocês já tinham essa perspectiva que vai rolar mesmo ou ainda tinham muitas etapas para passar? Que isso, tinha muitas etapas ainda. A gente já tinha ganhado o edital, então a gente já tinha o dinheiro pra fazer o longa. Só que a gente, eu acho que eu brinco que a gente fez um milagre, porque era muita gente no primeiro longa, sabe? Era muita gente. Sim. Aqui em Minas, nós temos grandes nomes, pessoas incríveis, a própria Tânia, Naya, que tipo assim, veterana da indústria, tem o Sávio, tem uma galera muito boa, só que como indústria da animação, a gente, sabe, ainda comia um pouco de chão ainda comparado a São Paulo e Rio, né? Não, então, se não me engano é o primeiro, eu li errado isso, que era o primeiro longa de animação de Minas Gerais? Publicado. Assim, aquela sim, história, foi, né? Que já tem um CPB, foi o primeiro. Foi o primeiro longa de Minas. Olha lá, que loucura. Gente, coisa... É surreal. E aí a equipe toda era muito nova. Era a galera da UFMG que estudou comigo. Eram pessoas incríveis, assim. São pessoas incríveis, né? Elas estão... A galera foi pra... A diretora de arte tá na Finlândia. O meu sócio também tá na Finlândia, que foi o diretor de produção. E co-diretor também do Chef Diego, Carlos Daniel. E, cara, uma equipe, assim... muito foda, mas era o primeiro longa de todo mundo, entendeu? Sim. Na verdade, a Sara, né? A Sara Guedes, que é a diretora de arte, já tinha trampado num outro longa, mas era o primeiro longa que todo mundo produziu do início ao fim, assim, sabe? Sim. O do estúdio também, da Imagine, foi o primeiro longa deles. Então, cara, foi tudo... E era muito, tipo assim, velho, será que vai dar certo? A gente tem o dinheiro, mas será que vai dar? Nossa, isso é emocionante, cara. Isso é uma coisa... surreal. É surreal. Eu tenho que dar até o agradecimento também. Assim, todo mundo é maravilhoso do time, todo mundo fez um excelente trabalho. Mas eu tenho que falar da produtora, a Andressa. Você conheceu ela entrou muito em contato com você, né? Ela que, tipo assim, ficava nas planilhas, assim, gente, o dinheiro não vai dar. Gente, esse dinheiro, nós temos que fazer essa conta. Isso tem que estar pronto aqui. Aí aquele trabalho de produtor, assim, mega, sabe? Tem que fazer render muito, né? Tem que fazer render o dinheiro. Velho. Pergunta de noob total, assim, mas com um longa de animação, tipo, pra animar todos aqueles desenhos e tal, quantas pessoas a gente tá falando, assim, que estavam animando mesmo? Estamos falando de uma equipe de que tamanho? Você tá falando só da animação, do time de animação, Animação, né? time de animação. Exato. De animação. Eu acho que eram 20 e poucos animadores. Olha. Eu não tenho o número certo, mas trabalhando por quanto 18 tempo? E 20. Pra ter uma ideia. Trabalharam por... Cara, uns 9 meses, assim. Acho que até um pouco mais. Pelo que eu lembro, eles começaram ali em fevereiro de 2020. A gente terminou o roteiro em maio, então... o roteiro foi final de março, abril. Maio tava nos últimos ajustes, então... fez o storyboard, fez o animatic, tocou a pré, e eles começaram, tipo, no final do ano pro início do ano da pandemia. E ainda teve esse detalhe, hein, gente? Teve esse detalhe. Esse filme inteiro foi animado no meio, assim, no começo. Começou a pandemia, tava todos os animadores lá no estúdio. Sei. E aí, aquela história de filme de apocalipse, né? Você volta, a gente voltou no escritório, as coisas do mesmo lugar, sabe? Tipo, a caneta que a gente usava pra escrever. Porque todo mundo saiu do escritório. A gente vai ficar, tipo, sei lá, uns 2 dias em casa, depois a gente volta pro estúdio. Sei bem. Umas teias de aranha, assim, umas plantas nascendo na parede. Cara, surreal. Mas foi isso, assim. A pandemia atrasou muito o cronograma de vocês ou não? Não tinha como. Não podia também como atrasar, né? A gente tinha que entregar pra... Eu acho que a gente chegou a pedir uma readequação de tempo, mas... E nem foi por causa da animação, foi já
nos finalmente ali pra poder gerar o CPB, gerar a mixagem final. Acho que a gente não chegou a atrasar exatamente a questão. E, cara, foi coisa de louco, assim. Esse filme ter ficado pronto foi um milagre. Sim. E eu imagino, assim, de fazer um curta, eu nunca fiz longa, já dá uma felicidade, é isso que você falou no começo, você pegar o processo do começo de escrever, tipo, pensar nos atores, saiu o edital, faz as coisas, já dá uma... A hora que eu assisti, eu nunca tinha visto nada numa sala de cinema, eu fiquei feliz para um caralho. Cara, então, tipo, isso. você ali, o que você sentiu aquele primeiro momento do lançamento ali, que tá todo mundo ali embaixo da tela, chamando. Ai, tipo... cara, eu chorei demais. Nossa, eu saí do cinema soluçando, assim. Lágrimas, assim. É uma catarse, né? A gente estuda o roteiro. É uma catarse surreal, assim. São 10 anos de construção até que o negócio vai pra tela e você finalmente vê. E é muito louco isso, porque eu faço esse exercício de pensar naquela época. Na época que eu te mandei um e-mail, na época que eu tava escrevendo o roteiro. Eu nunca ia imaginar que o Chef Jack ia ter essa repercussão. Tipo assim, ele nem foi um sucesso de bilheteria que explodiu, sabe? Mas ele rodou muito, ele ainda tá rodando, né? E ele teve uma recepção bem legal de crítica, até de indústria. A gente, no período que a gente tava no cinema, a gente ficou, tipo, em segundo lugar de bilheteria no Brasil. A gente ficou por muito tempo em primeiro lugar e depois a gente foi pro segundo. Aí entrou outros filmes gigantes também, né? Sim, sim. E cara, é surreal, assim. Eu me lembro na faculdade, começando a escrever roteiro, estudando roteiro, escutando roleiro. E tipo assim, caralho, é tudo muito longe, né? Era tudo muito longe. Escrever um longa, acompanhar a produção de um longa era uma coisa muito... um dia isso vai acontecer, se acontecer, né? Sim, e hoje em dia você olha e fala, caralho, aconteceu, certo, né? E vamos falar um pouco desses festivais, assim, que participou. Como é que foi essa experiência aí? Porque eu vi o vídeo do Festival de Gramado, que foi uma sessão só pra criança ali e tal, que também... Chorou muitas vezes esse ano, pelo visto. Oxi! Eu acho que na quarta vez que eu chorei, eu já comecei a ficar mais... tá bom, já tive essa... Eu já liberei muito meu emocional nesse lado, então acho que eu tô mais tranquilo, né? Sim. Mas a questão de festival foi muito louco, porque a Sony entrou no finalzinho da distribuição. A gente conseguiu... A Cineart foi a nossa distribuidora desde o começo, desde o pitching. Sim. Desde o pitching pro edital, que a gente fez um pitching, coisa de louco também, né? Eu fui mega inexperiente fazendo um pitching pra 4... Enfim. A gente fez um pitching pra Codemig na época, que era Codente, né? E a Cineart já tava lá com a gente, eles eram nossa distribuidora. E aí a Sony entrou no finalzinho e, cara, a Sony trouxe uma coisa que a gente, tipo, surreal, assim, sabe? Eles ajudaram nessa parte de também de inscrever. E aí, no início, a gente começou a mandar pra um monte de edital, um monte de festival. E aí, quando a Sony entrou, ela falou: sem festival, tem que esperar, segura todos os festivais. Aí a gente parou de aplicar, porque ia lançar no cinema, né? Aí eles... Não, agora tem que ter ineditismo, a gente parou de lançar. Aí antes da Sony, a gente passou na Holanda, no super festival, chama Cinekid, eu acho, que é um super festival da Holanda. E um amigo meu mora lá, né? Aí foi louco, ele falando assim, cara, as criancinhas da Holanda vendo... Olha lá, saiu até balões. Eu não sei, eu nem fiz nada, porque não sei por que sai balão. Desculpa agora, que os balões do Thiago atrapalham tudo. A criancinha da Holanda. A criancinha da Holanda vendo, tipo, filtro de barro, vendo coisas da cultura brasileira, sabe? E disse que eles adoraram. Então, tipo, a gente já começou ficando muito feliz com essas pequenas respostas de festival. Aí depois que o filme, a gente parou na verdade, a gente passou em Portugal no festim. E aí parou. Aí acabou a fase de festivais. Rodou cinema. Aí quando tava terminando o cinema, a gente voltou a aplicar. E aí Gramado, a gente foi convidado, a gente nem aplicou. Eles falaram, a gente quer fazer um dia antes para as crianças aqui da cidade. Vocês têm interesse de exibir? Eu falei, pô, que isso? Tipo, foi Festival de Gramado e Tiradentes. Porque Tiradentes eu ia quando eu estudava cinema. E eu ficava assim, cara, imagina vir aqui com um filme, deve ser... Putz, incrível. E eles convidaram a gente também. Olha lá. E aí foi... Putz, é muito legal, cara.
Gramado, a experiência foi surreal, porque a gente viu... Eles levaram as crianças da escola pública, né? Das escolas públicas. E aí, lotou o cinema de criança. Aí, tipo assim, era o nosso público, né? E aí, assim, é uma sensação muito boa. Porque, primeiro, não existe filtro. Criança não tem filtro. Se tá ruim, eles vão falar que tá ruim. Eles vão sair, eles vão ficar desinteressados. Eles vão sair do cinema, ficar, tia, quero ir embora. Não quero mais, aguento mais isso aqui. E eles são muito... e é o nosso público, né? Então, é o feedback mais... sincero que você vai ter de alguém, a criança assistindo. Aí quando terminou o filme, todo mundo levantou, bateu palma, começaram a dançar. E, putz, aí foi emocionante. Muito bom, muito bom. A catarse. E pra falar um pouquinho, e agora eu devia ter relido minhas anotações aqui, mas Olha só. Não achei. Mas eu lembro, assim... O que a gente conversou quando a gente estava voltando para a fase do desenvolvimento, o que a gente conversou, né? Eu lembro que, assim, eu fiquei muito chocado. Que universo é esse? Sabe? Da onde é essa? Que eu acho que é uma coisa boa, assim, que é tipo, você tá lendo um roteiro e, tipo, sempre foi, tipo, parece uma proposta meio muito louca, né? Assim, um Indiana Jones tá fazendo, tipo, um Masterchef de aventura, assim, que todos eles vão atrás. E eu falei, cara, que conceito doido, né? É meio... high concept quase no sentido que, tipo, tem um conceito já muito louco. Agora, eu lembro... A minha impressão daquela primeira vez é que era aquele draft, aí não sei se você lembra disso, qual é a sua memória disso, ou se você concordou até, às vezes vocês nem concordaram com o que eu falei. Mas é que tava com muito personagem, eu acho. Tipo, tava... E é uma coisa difícil, porque filmes de corrida, assim, ele tem um quê de, né? Filmes de competição, você precisa já de um leque grande de personagens... E é muito trabalhoso você fazer personagens ficarem interessantes com pouca cena pra cada um. Então eu lembro que tinha alguns momentos que... Não sei se eu fiquei dando um monte de ideias pra uma que... o que poderia desenvolver dessa personagem? E aí eu achei... Quando eu fui ver o filme, ela não tava mais lá. Eu falei, bom, eu acho que eles chegaram à conclusão que as ideias ali, tipo... Mas fala um pouco dessa parte, assim, que você lembra. Claro, eu acho que é uma conversa muito boa, assim. Porque, tipo, a gente tem dois desafios aí, nesse caso, falando desse ponto que você levantou. O Jeff Jack, ele é um projeto de série que a gente fez um longa. Isso é uma coisa que é muito importante, porque essa sensação de que esse mundo é muito grande, caralho, é muita coisa, tem um... Tipo assim, os cozinheiros são tipo celebridades, saca? Eles têm o nível de celebridade de atores de Hollywood, né? Então, tipo, a gente criou muita coisa do universo, porque a gente escreveu, sei lá, 15, 20 sinopses. Já tinha um monte de episódio pro mundo, então o mundo já era muito rico. E aí, o desafio era esse, né? Tipo, como que a gente pega esse mundo gigantesco e coloca ele em 70 minutos? Tipo assim, porque 70 não, 67, quase... pouco mais de 70. É muito difícil, porque é muito personagem. Dito isso, voltando no que você perguntou, a gente cortou uma cena inteira porque você sugeriu que era a cena do taxista. Uma cena que a gente gostava muito, que era o cara, que ele era muito fã do Jack, e ele pedia pro Jack gravar um áudio pra filha dele, porque, tipo assim, a filha dele era apaixonada e tinha uma discussão, tipo assim, era um personagem a mais que tava ali, tava enchendo gordura. E eu lembro que você comentou isso. Aí a gente ficou assim, não, cara, essa cena é muito boa. E era muito engraçado a cena. Só que ela não tava contribuindo pra narrativa, pro plot, e nem tava contribuindo muito pra construção do Jack. Então, ela tava bem morta ali no meio da... Pensa que eu trouxe uma tristeza pra vocês, mas ia ser uma tristeza maior cortar essa cena pronta. Imagina ter animado essa cena e ter que cortar ela depois. Mas é que não tem jeito, tem que praticar o desapego. Algumas cenas devem ser cortadas. Se teve uma coisa que eu aprendi no Jeff Jack, é desapego. Porque depois da sua consultoria, o roteiro, eu acho que ele chegou a 90, 100 páginas. Quando entrou o diretor, pra começar já a fazer o breakdown do roteiro, começar já a ir pra um draft de produção, ele chegou pra mim e falou assim, o Fiuza, né? Queridíssimo Fiuza, assim, ele... Pessoa maravilhosa. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, extremamente respeitoso. Diretor falou, Arthur, você tem 100 páginas. Esse filme não pode passar de 1 hora. Infelizmente. Eu não quero cortar, porque se eu cortar... Eu vou estar cortando seu filho. Você é a melhor pessoa pra cortar o seu roteiro. Então, tá na sua mão. Eu preciso que esse roteiro tenha 70 páginas. Aí eu...
Aí eu falei, não. Na moral, 70 páginas. Você quer que eu tire 30 páginas de roteiro? Então, tem que ser, senão o filme não vai ter como, velho. A gente tinha uma cena, isso é muito legal também. Acho que você chegou a ver. A sua versão tinha a cena do supermercado? O draft que você leu tinha Não a lembro. Cena do supermercado? Não lembro. Porque a gente. Que ele tava se preparando pra viajar? Não. Não, era. Tinha uma também disso que a gente cortou, que acho que você leu ela, mas não, era a cena. Você sabe a cena do Tiki, que é a cabeça falante? Sim. Ela era uma prova inteira. Que era um supermercado. Não, eu acho que eu lembro disso. Isso. Eu acho que eu lembro disso. Era um supermercado Azteca. Sim, sim. E aí eles corriam, eles pisavam em armadilhas, aí vinha tipo, aquelas zanabatanas. Lembro. O Leonard ficava chapadão tipo assim, de coisa, e ele ajudava. Então era uma cena gigante. Sim. E era uma cena gigante que tinha direção de arte, background, um monte de personagem. E tinha também 2 competidores a mais na sua versão. Sim. O Urso, ele tinha um parceiro, era o Dimitri e o Medved. A gente cortou, a gente tirou mais 2 personagens também. Olha só, é difícil, hein? Cool. Então é isso. O roteiro caiu de 100 pra 70 páginas. Na verdade ele foi pra 80, mas aí 80 foi. Mas, E cara, esse exercício de secar o seu roteiro é muito difícil, sabe? Tipo... Sim. Não, e agora você falou também uma coisa interessante, porque eu não tenho experiência de animação, então a gente tá acostumado a lidar com o diretor que, enfim, um tipo de diretor que tá preocupado com fotografia e tá preocupado com performance, que também vai, às vezes, considerar, essa cena aqui não dá. Tipo, fala um pouco mais dessa relação de diretor e roteirista pra animação, assim, porque supostamente pra quem é leigo, tipo, mas a animação faz o que quiser, faz a cena que quiser e, tipo, é só desenhar, qual é o problema? Então, não há tipo, limites, não há limites. não há limites, o que você quiser você desenha. Então, tipo, como é que é essa relação do diretor com o roteirista numa animação em que o roteirista sempre pode dizer, como assim? Porque se a gente escreve uma cena com helicóptero e o diretor fala, não vai ter helicóptero, a gente fala, não, tudo bem, a gente vê o preço do aluguel do helicóptero e concorda. Agora, numa animação, você quer uma cachoeira, sei lá, você quer alguém rodando. Como é que são essas discussões? Tá. Boa pergunta. É uma excelente pergunta. E é engraçado que no caso do Jeff Jack, o Fiuza foi a primeira longa de animação que ele dirigiu. Ele já era um cara com diversos longas de live action. Ele já tinha trabalhado uma série de animação, mas longa de animação foi o primeiro dele também. E por isso que eu e o meu sócio, o Carlos Daniel, a gente tinha um papel muito importante durante a produção do filme. Porque aí que tá, normalmente, roteiro é isso, você termina a sua etapa, você entrega na mão do diretor, Sim. e aí faz o board, segue, o roteirista sai, né? E eu chora. como criador, e vai embora. E chora. E chora, Aí eu e o CD, a gente acompanhou desde da pré até a pós. Ele era diretor de pós, né? Então ele tava lá. Sim. O olhar técnico, a gente que ajudava ele a entender a dificuldade daquilo. Ele trouxe um olhar do live action muito massa pra animação. Ele vinha com a câmera, ele vinha com a performance, ele vinha com... Ele, por exemplo, tirou do Danton, né, que é o nosso protagonista, performances incríveis. E ele trouxe a fotografia, ele que trouxe todo o olhar de live action pra nossa animação. Mas a gente... Uma outra coisa que foi muito legal... A nossa equipe de diretores participou das leituras de roteiro. A partir da quarta... Olha eu falando em inglês, né? Table read, né? Quarta leitura. Quarta leitura. Aí os diretor de layout já tava, diretor de animação já tava, diretora de arte. Então, a cena por exemplo, do supermercado. E olha pra você ver, né? Supermercado, deve ser simples, é só... Era muito mais difícil do que uma cena de helicóptero. Sim, Porque, tipo assim, o supermercado você tem que fazer os rótulos, você tem que desenhar cada prateleirinha, ele é muito mais caro do que você fazer uma cena complexa, né? Então essa conversa com... a relação diretor-roteirista no Jeff Jack foi maravilhosa. Ele foi muito aberto, que ele queria deixar o controle da narrativa na nossa mão. Ele dava os inputs dele e a gente ia fazendo o melhor pra não perder a essência do filme, né? E aí foi muito legal. E essa parte mais técnica era... Eu também, como eu vim também de um pouco de... Eu já trabalhei com tudo na minha vida de audiovisual. Já fui produtor, já fui editor.
Sim. Então eu tinha um olhar de produtor também, né? Então quando eu. Você já eu não olhava escreveu pra o helicóptero? Você já não... Eu já não escrevi o helicóptero, porque É. eu já sabia que ia cair, né? E algumas coisas a gente acabava sonhando. Pô, ia ser muito. Inclusive, tem uma cena de helicóptero no Chef Jack, que você acabou de falar. É verdade, tem o helicóptero. A Dominica tomando a lança, ela tá no helicóptero, eu pego e vou embora. É verdade. Eu falei e conseguiram, tá vendo? Consegui uma cena de É. helicóptero. Mas a relação foi muito massa, cara. A gente teve muito liberdade criativa. A gente pediu mais tempo pra poder terminar o roteiro. E isso é uma das coisas que eu acho que foi muito positiva no Chef Jack. O roteiro, ele foi muito esmiuçado. Ele teve 17 versões até o dia da dublagem. Então a gente conseguiu muito... Isso eu acho que foi o segredo do Chef Jack. Uma pré-produção sólida. A gente discutiu muito o conceito de personagem, discutiu muito direção de arte, muito direção de animação. Quando a gente foi pra fazer o filme, a essência, o alicerce dele tava muito sólido, né? E aí, por isso que eu acho que uma das coisas que fez o filme ter conseguido terminar, né? Depois, curiosidade também, depois que vai pra gravar com os atores, um filme de animação ainda muda muito? Ou tipo, já meio que... Ó, você tá falando em termos de montagem ou você tá de falando montagem, em termos de... Tipo, uma Muda muito cena... pouco. Chegou... não chega, né? Cair cena que o ator gravou, acho que... Muito, às vezes acontece. Eu acho que no Chef Jack, depois que foi pra dublagem, a gente só, tipo assim, mudou muito a questão de timing. Porque quando vai pra dublagem, ele tá no Animatic. Ele já fez o storyboard. Sim. A gente já tem o filme, a gente já assistiu o Chef Jack. Ele tá lá montado, com um monte de desenho rabiscado. Sim. A gente grava a voz primeiro pra poder montar o filme pela primeira vez. Então, a primeira versão do Animatic era a minha voz, era a voz da galera que tava lá Sim. fazendo a pré. Quando vai pros dubladores, os dubladores não, né? Os atores e atrizes de voz. Porque isso é uma diferenciação. tem esse nome. Sim. Tem, porque dublador, ele dubla uma voz que já existe. Já existe, Os atores e atrizes de criação original de... Ai, gente, desculpa, mas Tudo esqueci bem. o nome. Eles são... A gente eles vão dubla criando ali essa a parte voz, do né? podcast com você falando a coisa certa. Exato. Chama um dublador. Exatamente. E eles criam as vozes, né? Então eles estão eles não estão colocando o tempo ali, eles que estão dando tempo, eles estão atuando. Sim. E foi uma experiência incrível também. Nossa, e eu fui em todas as sessões, foi... Vocês conseguiram que os atores gravassem juntos, assim, as cenas? Conseguiram? A gente trouxe, pra você ter ideia, a gente trouxe o Leonard e o Jack, que é o Danton, pra gravar junto. Foram os únicos que a gente precisava deles na mesma sala gravando. E isso fez a performance aqui. Claro. Nossa, uma né? diferença. É incrível. Mas a gente teve muitas vozes do Sul, que foi aonde a gente fez a maior parte do som do Chef Jack. O estúdio KF Studios, né, do Kiko Ferraz. E aí a gente teve vários. O Jeremy foi do Sul, o Desmond foi do Sul. E os dois são a mesma voz. O Renan, ele é absolutamente É o mesmo cara um fez as duas vozes. ator, Que o legal, mesmo hein? cara. Ele faz a voz assim. E ele faz a voz assim. É muito, esses caras são muito bons, legal. É muito legal. E teve gente de São Paulo, que eu acho que a Alice é mineira, mas ela tava... Que a Tássia, ela tava morando em São Paulo, acho que ela mora até hoje. E aí teve muitos atores de Belo Horizonte mesmo. A galera lá, a Bárbara foi de Belo Horizonte, a Cecília, que é a nossa atriz. Sim. A gente teve um cast bem diverso, assim, sabe? Muito bom. E aí, a gente até tava conversando outro dia que depois que entrou no Max, chegou a estar lá no top 10 do Max, né? Ficou umas semanas ali no top 10, não foi? Tipo, passei... Foi muito legal, assim. Eu vi por causa do seu post. Aí eu fiquei tipo assim, caramba, eu nem sabia que dava pra ver esses números. Porque a Sony... Não, foi por causa do Carlos Reichel, que veio aqui e nos ensinou desse site, o Flix Patrol, que deixa você ver Exatamente. que sites que estão no top 10. Fazendo o roleiro também é um aprendizado, não é mesmo? A gente tá aqui se Exatamente. aprendendo o tempo todo. Sim, Cara, o isso Chef é Jack surreal, ficou assim. lá, né? Vocês estão recebendo... É que é difícil, né? Depois... Mas vocês receberam algum feedback mais depois, agora que entrou na HBO, de pessoas falando na internet, vieram falar do filme? Assim? Eu acho que assim, feedback, sei lá, de pessoas que eu não conheço, muito de fora, a gente não teve muito não, sabe? Eu não sou uma pessoa muito, sei lá, eu não sou uma figura muito pública e quem sou eu na fila do pão também, né? Mas assim, eu acho que eu tive mais de pessoas próximas. Eu soube da HBO porque um amigo viu, ele falou, cara,
seu filme tá no em breve aqui. Eu falei, como assim, cara? Vocês não estavam nem por E dentro. aí, Né? ontem eu fui num bar com minha esposa e uns amigos, e tinha uma amiga de infância lá, a Jéssica, né? Eu cheguei conversar com ela vi seu filme. Nossa, ela tava lá. Eu falei, como assim, cara? Olha lá. Aí é muito louco, assim, sabe? Tipo, mas a gente não tem. Eu acho que. Isso é uma coisa que eu achava que o filme, quando ele chega. Pô, o filme vai estar na HBO, ele vai estar na Netflix, sei lá. Ia existir mais esse movimento, né? Mas acho que. Sim. É muito. Por ser um filme também infantil, acho que tem todas essas questões também, sabe? Sim, sim. E aí agora tem mais festivais ainda? Chef Jack vai participar de mais coisa ainda? Tem mais... Não, eu acho que... Quer dizer, eu não sei na verdade. Eu acho que festival a gente... Cerrou o ciclo. Acho que não tem mais nada. A gente agora... Eu também não sei os próximos passos de streaming, se vai pra algum outro streaming ou não. Eu acho que deve ficar na HBO por um bom tempo. Essas decisões são a Cineart que faz? São eles que fazem essa parte? Cineart e Sony. A gente tá tentando fazer o corre de vender eles lá fora, né? Que é, tipo, internacional. Acho que Canadá e Estados Unidos é muito difícil competir com o que eles já têm lá. E eles são muito fechados também a produtos muito externos que não são, talvez, a cara deles. E tem que dublar, né? E dublar, é o custo, né? Também. Os americanos, eles não gostam de legenda. E aí é isso, cara. E a gente fez um roteiro do 2 pra tentar editar agora. Então, entendi. Tamo nesse... Já tem história. Já Essa temos lei a Paulo história. Gustavo aí, ver se não dá pra, né? Já pensou? Nos traz um Chef Jack 2. Aí, por favor, chamem a gente também pra Dá mais rolar esse edital. Exatamente. Ó, a parceria deu certo, pô. Vamos continuar Deu com essa certo parceria. demais. Muito bom, muito bom, cara. Muito bem, muito obrigado. Então, Chef Jack, repito pra todo mundo que tá nos ouvindo, tá lá no Max pra assistir. E agora vamos para a parte do programa em que nós lemos os futuros Chef Jacks. Que pessoas que mandam roteiro pra cá. Você não chegou, né? Você não chegou a mandar roteiro pra gente ler antes, Cara, né? eu não lembro, acho Foi que mais, não. Acho que a gente começou a ler um Olha pouco só, mais perdemos pro fim um quadro. da Se ele coisa, tivesse mas- mandado antes, Já podia pensou se a gente fazer, tivesse "Vamos lido voltar o Chef aqui na Jack máquina do tempo", e exatamente. Chef Jack depois virar? Isso ia ser emocionante. Imagina, isso é muito Mas a gente vai ler agora. Eu tô pegando aqui, mandei pra vocês o arquivo. Porque nós estamos online. vamos lá, temos que mexer no sistema. O roteiro de hoje se chama A Vagas, de Eric Aguiar, de Brasília. Eu gosto que a gente tá chamando. Roteiros vêm de todo o Brasil aqui pra nós. Já veio roteiro de Natal, veio roteiros de Santa Catarina. E agora estamos aqui, Eric Aguiar, de Brasília. Então vamos lá. Eu sei que tem José, um personagem chamado Desconhecido, e um entrevistador. Então, eu tô supondo que José é o protagonista. Quer fazer José? Nosso convidado fica com o papel do protagonista. Fechou. E Embu vai ler as rubricas e eu faço as outras vozes. Porque eu não sou dublador, mas eu tenho uma versatilidade. Olha Vamos ver só, é uma versatilidade vocal. Embu, responsabilidade aqui, porque um cara de animação sabe quando um ator que tá enganando só no microfone, hein, Embu? Então a gente tem que dar nosso melhor aqui da interpretação. Opa. Mas até o cara faz um aquecimento. Então vamos lá lendo o roteiro de A Vagas, de Eric Aguiar. Cena 1, exterior, entardecer, Praça do Cruzeiro. José, em torno de 40 anos, está sentado em um banco da praça, lendo o seu jornal na seção de classificados, compenetrado. Seu rosto mostra nítidos sinais de cansaço. De repente, seu celular, que está em cima do banco, toca, e ele apenas olha para a tela. Na tela do celular é possível ver o remetente da chamada, pai. Depois de alguns instantes, José pega o telefone para atender a chamada. José. Oi, pai. Tudo bem? Não, nada ainda. Tá difícil, viu, meu velho? Tô desiludido. Olha, prefiro morrer do que ficar nessa vida de merda. Eu sei, pai, eu sei, tá bom. Eu te digo depois, ok? José visivelmente fica desanimado, enquanto solta um longo suspiro. Imediatamente, seu celular toca novamente, mas desta vez com um toque diferente, o que o assusta a princípio. Quase deixando o aparelho cair, ele olha rapidamente para a tela onde lê: Desconhecido.
Após certa hesitação, volta a atender o aparelho. Alô, quem fala? Desconhecido. Boa tarde, eu falo com o senhor José das Couves? Bem, sim, sou eu. O que deseja? O senhor foi indicado para preencher uma vaga em nossa empresa. Adoramos o seu currículo, é exatamente o perfil que procuramos. Poderia comparecer à nossa sessão de entrevistas marcada para amanhã de manhã? É claro que sim, estarei lá. Onde seria o local? Nossa equipe entrará em contato em breve para mais detalhes, ok? Claro, só uma dúvida. Vocês costumam ligar para candidatos no domingo à tarde? Qual o ramo de atividade da empresa mesmo? Desconhecido, um tom irônico. Nossa empresa nunca para. Digamos que somos especializados em recomeços. Mas posso garantir que o senhor vai adorar trabalhar conosco. Nenhum funcionário jamais pediu demissão. Fade out. Cena 2, edifício empresarial exterior, dia. Fade in. Visão geral do prédio da empresa onde será realizada a entrevista. É possível notar aqui detalhes estranhos que contrastam com a realidade comum, como o céu de cor vermelha, um astro fora do padrão. Depois de alguns segundos neste plano, corta para a portaria do prédio. José chega apressado conferindo algo em seu celular, olhando para os lados, surpreso, passando a ideia de que está em dúvida sobre o endereço. O lugar está deserto, não há nenhum porteiro ou segurança. José entra rapidamente pela porta central do prédio. Cena 3, edifício empresarial, interior, sala de entrevista. Um entrevistador, 36 anos, está sentado à frente de uma mesa de reunião, com alguns papéis à sua frente. Ele está segurando um deles especificamente quando chama pelo próximo candidato. É possível notar um tablet que tem um adesivo da cruz suástica. Meu Deus, próximo aos papéis. No momento da fala, tem-se um rápido close no papel que ele está segurando, onde pode-se ver seu dedão tapando parte de um texto de jornal, onde são visíveis as palavras "Deixa a mulher e filhos". Entrevistador em off. Pode mandar entrar o próximo candidato. José abre a porta e entra rapidamente na sala, vestido com um terno preto, de qualidade baixa, com uma gravata dourada e um lenço cinza no bolso do paletó. Ele se senta em frente ao entrevistador e começa a se desculpar. Bom dia, me perdoe pelo atraso, mas eu nunca tinha vindo nessa parte da cidade. É difícil de achar, viu? Tudo bem, José. Na verdade, nossa sede já existe aqui desde o início de tudo e ninguém repara. Mas quando a pessoa precisa mudar de vida, ela aprende a chegar aqui rapidinho. Foi exatamente o meu caso. Como eu estou precisando disso. Que bom. Buscamos o mesmo objetivo, então. Estamos aqui para transformar sua vida, José. Espero que sim. Deus queira que esse seja meu último emprego. Não se preocupe. Quem entra aqui não sai nunca mais! Esse foi José, o que você tá se metendo, cara? o começo do curta. Há vagas, enviado por Eric Aguiar aqui para o Roleiro. Muito obrigado, Eric Aguiar. Lemos seu curta mais ou menos até a metade aqui. Fomos até um pouco... Eu dei um desconto que a gente lê um pouco mais, porque você tá usando um espaçamento também meio heterodoxo aqui, né? Que tipo, entre os diálogos. Então, vai lá, pra compensar... Olha, né, aqui com a minha precisão, está quase 2 dedos. Quase 2 dedos, exatamente. Você tá usando a segunda medida, né? Medida do pinguço, medida a métrica do Mussum, dá 2 dedinhos. Mas vamos lá. Então, comentando aqui um pouco agora com convidados aqui, você vai ter convidado luxuoso aqui de Arthur Costa para comentar aqui do seu roteiro, mas primeiras impressões, feedback aí, primeiro, sem pensar muito, Embu, o que você achou? Olha, amiguinho, minha curiosidade é, que empresa é essa? Qual o ramo do negócio? Seria uma funerária? Seria o inferno que pega a sua alma? O que seria? Tá colocando, se levantou essa dúvida, né? A gente sentiu que foi eficiente para levantar essa dúvida. Arthur, o que suas primeiras impressões?
Eu achei divertido, cara. Ele tem uma premissa bem. Eu acho que ele tá construindo legal o suspense, sabe? Eu acho que essa questão do onde tá indo, o que ele vai se meter. Tem algumas frasezinhas bem, sabe? Que dá pra puxar esse sentido de tipo assim, putz, ninguém nunca volta. Essa aqui vai ser seu último emprego. Tem umas sacadas bem legais, assim, sabe? Sim. Eu acho que achei a premissa interessante. Sim, E gera curiosidade, né? Tipo, o que será, né? Sim, agora relendo aqui, ó, a primeira frase do José já dá um certo foreshadowing, já que a gente tá usando termos em inglês, mas já tá dando uma certa previsão do que vai ser, porque, ó, ele tá falando com o pai, né? E atende e fala, tá difícil, tô desiludido, olha, prefiro morrer que ficar nesta vida de merda. Então, aqui o personagem está chamando o destino, né? Os anjos estão ouvindo. Eu sei, pai, eu sei, tá bom, te ligo depois. E o pai provavelmente falou, não fale assim, filho, que você atrai essas coisas. E aí, ligou. Mas... Muito bom. Eu gostei, eu achei, já querendo ser o chatão aqui, eu acho que tem... Não sei se eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu acho que até o ponto que a gente foi, quarta página, quinta página, eu já queria ter um pouquinho mais de informação. Eu acho que, considerando que o roteiro tem 7 páginas... Eu acho que quando a gente tá não dá pra você guardar todo o ouro pro final. Você precisa jogar um pouco mais um twist. Então eu acho que alguma coisa absurda já poderia ter acontecido aqui. Você tá dando uns... o Eric tá dando umas pinceladas de estranhamento no sentido de nunca vi esse prédio aqui e tal. E quer dizer, estamos aqui desde o começo do tempo. O céu vermelho. O céu vermelho, mas pro meu gosto, eu acho que no midpoint aqui do filme, entre a página 4 e 5, você já podia ter dado um twist um pouco mais, tipo, ih, caralho, esse aqui é o... Sabe, quando ele entra, ele entra numa portinha e dentro tá um salão gigantesco, sabe, sei lá. É isso que eu ia comentar, eu senti falta, foi uma pergunta até do Fábio também, que empresa que é essa, né? Porque por mais que a gente comece a sacar, eu acho que tem oportunidade pra começar a pintar, então, tipo, sei lá... Passa uma criatura, talvez o bicho entregue, né? Mas, sei lá, o sangue começa a escorrer da parede. Talvez brincar mais com o visual do espaço, né? Mais detalhes. Ele tá com uma caneta. A caneta tá, sei lá, o entrevistador normalmente tem aquela clichê da caneta. A caneta tá, tipo, furando o dedo dele, sabe? Tá rasgando o dedo dele no meio. Peraí, por que... Entendeu? Começa a criar um... Que isso, gente? Caramba. Ou o prédio, sei lá, a fachada do prédio me lembrava alguma coisa estranha e que me dava medo, sei lá, tipo... Eu acho que essa é uma boa mesmo, porque, relendo aqui, ele tá um pouco econômico demais na descrição visual da coisa, né? E num roteiro que tá beirando aqui o fantástico, coisa assim, você tem a oportunidade de ter coisas muito legais, assim, né? E a única coisa que a gente tem, por exemplo, a descrição do edifício, entendo que ele não quer entregar o jogo aqui ainda, o Eric tá querendo deixar mais pro final, eu acho, mas, pra você notar aqui, detalhes estranhos, como céu cor vermelha e um astro fora do padrão. Primeiro que o astro fora do padrão... Eu prefiro que você me diga por que ele é fora do padrão. Tipo, esse astro, ele é grande demais? Ele é tipo, quadrado? Isso é até um feedback que a gente... Eu acho que é um feedback válido pra dar pro Eric também. É que, às vezes, ele gasta na rúbrica e, às vezes, o que ele tá gastando, ele pode resolver no próprio diálogo. Eu vou dar um exemplo. Ele entra na sala e começa a se desculpar. Você não precisa escrever isso na rúbrica. Você só começa com a desculpa. Ele entra na sala afoito... Desculpa, cara, desculpa. Você não precisa colocar isso na rúbrica. Agora, a rúbrica... Então tem algumas coisas que você pode enxugar na rúbrica, igual esse tipo de detalhe, e ganhar com a estética, com o visual. Sim. Os planos, né? Descrição de plano. O que ele tá vendo ali? Ele olha pra mesa, a mesa ela tá quebrada no meio. Sim. A mesa tem, tipo, uns detalhes... tem muita coisa legal atrás. Né? Porque ele até constrói um clima legal de, tipo... É uma entrevista de emprego, mas tem algo errado aqui. Então tem muitas coisas visuais que você pode, sabe? A cadeira ser um pouco estranha. Tem alguém que ele acha que senta que parece que tá 2 dedos acima da cadeira. Ou, tipo, por que essa pessoa tá sentando meio em cima da cadeira? Sei lá. Tem muitas coisinhas que, tipo, peraí, isso é normal ou isso não é normal? Então, tipo, acho que dá pra enriquecer visualmente, assim. Exato, é até pro lado de uma coisa literária mesmo. Imagina a construção literária, que o cara tem que escrever uma descrição mais rica, que traga mais detalhes, assim, já que você tá fazendo um suspense com o que vai ser, e sem no final.
Vou dar uma coisa hipotética. Cozinhou, vendeu, e se por acaso, a gente não chegou lá, mas se por acaso for decepcionante, é muito pior se o caminho não foi gostoso. É verdade. Se você levanta muito uma expectativa, é difícil você cumprir essa expectativa. Isso me lembra uma coisa também do Eric, que os professores lá na pós falavam muito, que todo mundo ali estava escrevendo seus primeiros longas e tal, né? E tem uma coisa que é meio de roteirista que tá fazendo seus primeiros longas, de querer guardar a grande surpresa pro final. Tipo, não, mas isso vai fazer sentido no final. Não, mas no final vai revelar que fulano não sei o quê. E uma coisa que a professora lá, que é a Ana, ela escreveu o roteiro do Frida e tal, ela, enfim, ganhou Oscar e tal. E ela falava assim, mas assim, então eu só vou gostar do seu filme quando eu chegar no final? Tipo, eu tenho que gostar do seu negócio? A experiência tem que ser entretenida, tem que entreter o tempo todo, entendeu? Desde o começo. Então, tipo, você não pode guardar todo o ouro pro final e, sabe, e ficar o seu filme muito... Tipo, o quê? Sabe? Porque né, uma coisa é ser intrigante, outra coisa é ser tipo, ou você tá fazendo cenas às vezes meio redundantes e tipo, não, mas no final isso vai fazer sentido. Tipo, cuidado que isso é um erro meio comum de fazer. Eu mesmo. Ela falou isso pra mim porque eu tava fazendo isso. Fazendo minha culpa, então, né? Fazendo aquilo, dizendo, tipo, que não, mas no final isso vai fazer sentido. Não, tipo... Você pode dar um sentido, digamos, o tal do red flag, né, que eles dão. Você pode dar um sentido errado ali, mas tem que ter um sentido divertido. Que depois você pode, com a revelação no final, tipo, caralho, era o contrário disso. Mas o que você faz a sua audiência pensar tem que ser divertido já, porque ela tem que estar gostando do filme. Exato, ela tem que ficar presa no filme. Eu comprei um ingresso pra me divertir por 1h30, não pra... ficar confuso. Só ter a catarse, né? Pra ficar confuso por 1h20 e entender no final. Porque, tipo, eu não sei, tem alguns filmes que são meio assim. São assim, filmes né? europeus. Ontem tava assistindo um também com a Juliette Binoche, acho que eu fiquei confuso o filme inteiro. Bem, é um tipo de filme, mas tem umas coisas também nesse tipo de filme, mesmo quando ele é bem sucedido, falar, por exemplo, dos Suspeitos ou do... Os outros... Os outros, como é que é o do menino lá? Que é do... Sinais. Não, do menino lá que I See Dead People. Ah, tá. Ser sentido. Ser sentido. É que eu não lembrava se era quinto, quarto, me perdi no numeral. Mas Era aí... sentido ali. É um filme só sobre o olfato. Mas é isso, é um filme nesse caso, obviamente, os espectadores ficaram presos no filme o tempo inteiro, só que você nunca mais vai ver. Sim. Exato, é um filme que o você gênero, só vê uma vez. Aqueles filmes, não revele o final, aqueles filmes lá que Exato, não conta o final mas aí desse tem que filme. ser muito bom Plot pra twist valer a film. pena. Exatamente. Sim. Esse nome? Plot Twist Film? Não, eu inventei agora. Eu juro que eu não sei. Não, mas eu acho que aqueles filmes que falam... Eu lembro, vocês lembram, na época do VHS... às vezes quando tinha aquele trailer com aquela voz brasileira, não sei o quê, dos filmes brasileiros, e às vezes eles anunciavam que o filme tinha com final surpreendente. Eu lembro de um filme específico da Xuxa que eu tava vendo no VHS, o trailer, mentira. que era aquele, chamava Gaúcho Negro, e o trailer desse filme Caralho, mano. com final surpreendente. Eu nunca assisti esse filme, mas admito que funcionou pra mim, porque eu pensei, caralho, vai ter final surpreendente? Então, tipo, todos os outros não. Não é que nem aqueles filmes que a Xuxa sempre faz, que o final é previsível. Esse tem final surpreendente. Dá até um certo medo. Acho que a Xuxa mata alguém no final do filme. Mas um filme com esse título, que hoje em dia seria, tipo, impossível você fazer um filme com a Xuxa que tem um final surpreendente. Surpreendente. Se você que estiver ouvindo a gente souber o final do Gaúcho Negro, se alguém tiver assistido, também por favor, já é estranho. Comente chamar aí um filme pra gente, o Gaúcho posta ali Negro. nas nossas redes, exato. Hoje em dia você pensa o Gaúcho Negro deve ser tipo o único negro no Rio Grande do Sul. É a vida do único negro. Nossa, é muito errado esse Não, título, era um cara vestido de preto, não era isso o filme da Xuxa. Era um cavaleiro, sei lá, era meio um zorro. Mas entendi. hoje em dia, vendo medo. esse título, você pareceria ser outra coisa. Medo. Eu falei, socorro, cara, não façam isso, não façam isso. Enfim, então é isso. Então,
esses comentários aí. Eric, muito obrigado aí. Muito legal o seu curta que você mandou. Há vagas. Quem quiser baixar, tá pra baixar também ali no site do Roleiro, nos comentários aqui do podcast. E vamos chegando no encerramento aqui, porque agora eu falei pro Arthur que o Roleiro é tipo, né? Meia hora. Não? Estamos meia hora? Não, um pouquinho mais que meia hora. Tudo bem, mas... Um pouquinho, quase o dobro também, conhecido. 40 segundos para 1 hora. Mas vamos fazer uma coisa que a gente não fazia há algum tempo, de dar algumas dicas, coisas de dicas que a gente está ouvindo. Eu vou começar em homenagem ao Arthur, 2 homenagens ao Arthur, que o Arthur também trabalha com videogame. Eu vim com a minha camiseta do Nintendo 64. Bacana. A gente nem falou sobre isso, mas se vocês quiserem saber sobre todo o trabalho do Arthur com narração de videogame, ouçam o primeiro tratamento, que ele falou muito sobre isso lá. E a gente for entrar nesse assunto agora, a gente vai ficar mais 1 hora aqui. Mas essa é uma homenagem. A segunda homenagem é que eu vou falar de uma animação que eu assisti esses dias. Fazia tempo que eu não assisti uma animação adulta que eu gostava. E tá no Max também, junto com o Chef Jack. Então, se você já estiver assistindo o Chef Jack, logo depois você assiste. Já. Chama Planeta dos Abutres. Não sei se você assistiu esse aí. Chama, em inglês, Scavenger Realm. É uma ficção científica, assim, mas... Cara, e ele é muito... É legal porque, assim... Você já começa aquelas meio ficção... Não chega a ser cyberpunk, mas tipo, é uma ficção científica daquelas que você já começa no meio da história, não tem muito explicação do que tá acontecendo, assim. Então, resumindo aqui brevemente, tem uma estação espacial do Demeter, uma base de exploração que dá uma cagada nela, ela começa a explodir e vários aqueles pods de escapar caem num planeta. Só que cada um cai em um lugar. Então a gente acompanha a história de uns 3 pods de 3 grupos de pessoas diferentes tentando sobreviver nesse planeta. Mas a gente chega, elas já estão lá quase tipo 1 mês já caíram. A gente sabe que caiu e depois quando chega eles já estão meio passando 1 mês. E aí um deles consegue fazer a nave mãe cair e todos eles vão indo atrás dessa nave. E todos eles veem uma coisa no céu e todo mundo vai... Mas o planeta assim, visualmente é uma loucura. Eles criaram centenas de espécies de bichos, sim, uns bichos muito loucos. E tem... O planeta dá pra respirar, tem água, mas tem umas regras todas estranhas, assim, e tipo... E trabalham muito com flashback de cada um dos personagens, o que cada um tava fazendo quando a nave caiu, quem foi a culpa, quem fez isso, aquilo. E tem 9 episódios ainda, acho que a primeira temporada tem 12, tá com 9 hoje, pelo menos que a gente tá gravando, talvez. Eu não sei quando entram mais, eu esqueci, mas eu assisti ontem à tarde até o 9º e falei, cacete, achei que tinha mais. Não, tem mais 3 ainda pra sair, mas a história é muito... É tenso, tipo, as pessoas sofrem muito, é meio sofrido. Mas é bem legal. Eu recomendo, então, Planeta dos Abutres. Eu nem sei por que chama Planeta dos Abutres, porque ainda não apareceu nenhum abutre. Mas espero que em algum momento vai aparecer. Então essa é a minha dica. Arthur, você tá com alguma animação animal aí? Ou videogame? Pode falar de videogame também. O Embu não joga. Não, mas eu vou falar de animação. Porque você falou assim, não, pensa em alguma dica pra dar. E eu, em vez de pensar, eu pensei em 5. Só que eu não vou falar assim. Eita. Pelo amor de Deus. Eu vou falar de uma, cara, que eu acho que pouca gente conhece. Eu pensei em falar Homem-Aranha no Aranha-Verso, que eu acho incrível, roteiro maravilhoso. Sim, Arcane, da Netflix, que também é uma obra maravilhosa. Mas essa poucas pessoas conhecem, que chama Over the Garden Wall. Não conheço também. Em português, putz, agora eu falei em inglês, é melhor pegar o nome em português. O Segredo Além do Jardim. É uma animação que foi feita, ela foi idealizada pelo criador de Hora da Aventura, né? Eu esqueci o nome dele. Sim. Patrick McHale. E, gente, pra gente que trabalha com narrativa, com construção de história, com quase que essa coisa meio folclórica, é a história de um menino e o irmãozinho dele, o Greg e o Wirt, não sei pronunciar o nome dele. E eles estão num lugar e é uma pegada muito de conto de fadas, só que com uma coisa um pouco obscura, assim. Lançou no Cartoon, tem uma temporada só. Ele tá na HBO Max. Olha, não sabia. Olha bom lá, saber. Então. Ele tá na HBO Max. Patrocina nós. Patrocina nós. E gente, assim, é maravilhoso. Ele tocou muito
Ele é um... Esse filme tem um final surpreendente. É Mas um desses. Ele é um final surpreendente. Mas a jornada é linda, assim. E conectou muito comigo exatamente por eu ser roteirista, escritor. E ficar muito nessa coisa da contação de histórias, da história verbal. Mas é muito legal. E é muito engraçado, né? Porque é uma animação. Qual que é a historinha, em uma linha? São 2 irmãos que são perdidos numa floresta. Eles têm que chegar em casa. Certo. Logline. E eles estão perdidos. O irmão, ele tem um sapo. E ele tem um bullying na cabeça. E o irmão mais novo, né? E o irmão mais velho tem um chapeuzinho vermelho. E eles estão perdidos na floresta. Eles estão encontrando figuras que vão ajudando eles. Sim. E aí eles vão tentando se encontrar nesse lugar. Aí... E, gente, é genial. É absolutamente incrível. As músicas são maravilhosas. E... tem um final surpreendente. Final surpreendente. Surpreendente. Mas enfim. Boa. Qual é o nome essa mesmo minha de novo? indicação. O Segredo Além do Jardim. Over Além do the Jardim. Garden Wall. Muito bom. E já que você falou do nosso amiguinho, criador do Hora da Aventura, que é maravilhoso, a minha dica vai ser também, acho que eu posso ter dado essa dica durante esse tempo de roleiros, mas eu vou dar de novo porque ela é maravilhosa, que é o Midnight Gospel. Demais. Sim. Nossa, amiguinho, se vocês ouvintes, se vocês não assistiram ainda, assistam, está no Netflix, é maravilhoso, é uma série de animação como se fosse um Spacecast, inclusive o som é todo mesmo de podcast, parece que era um podcast mesmo com aqueles assuntos, e o amiguinho animou, e é uma história muito louca, porque o cara tem um computador e ele vai para vários mundos e estão sempre discutindo a morte. É Bem muito pra cima, existencialista e é umas animações loucas que eles, tipo, viram uma carne moída e continuam falando. Então é muito louco. É na pegada do... Vocês já assistiram Waking Life? Já. Nossa, É bem na vibezinha, né? Sim. É antigo. Mas é nessa pegada meio surrealismo, a coisa vai... Cara, é muito louco. proporções. E eu não vi o último ainda, eu tenho medo de ver. Que o último ele é com a mãe dele, né? Com a mãe do cara do Spacecast. Então eu tenho que ir com medo de ver. Um dia eu vou ver. Quando eu estiver pronto, eu vou assistir. Falta assistir esse. Precisa amadurecer um pouco ainda. emocional pra isso, né? Exato. Deve ser, porque é muito louco. É muito existencialista o roteiro e a discussão do que é a vida, do que é viver. Cara, é muito bom. É muito bom. É muito bem. Fantástico. Então, estamos aí e encerra-se aqui o episódio, mais um episódio de Roleiro Podcast. Com participação ilustre de Arthur Costa. Muito obrigado, Arthur Costa. Muito obrigado. Obrigadão pelo convite. Aqui pra Foi um você, prazer ó. estar aqui com vocês. Fogos de artifício pra você. Que isso, vocês são muito tecnológicos. É, né? Roleiro agora com eu- efeitos especiais. Preciso entender como isso faz. Eu preciso botar um áudio. Eu vou botar um áudio disso agora. Vai ter. Mas muito obrigado. Então, de novo, relembrando, Chef Jack no Max. Todo mundo assistindo aí. Tem Arthur Costa aqui. Meu nome aparece no finalzinho ali também. Fiquei tão feliz que meu nome apareceu na tela de cinema. Fiquei muito contente. E que bom. muito obrigado. A gente tá de volta semana que Eu vem. que agradeço, gente. Obrigadão. Abraço a Obrigado, todo mundo. A amiguinho. gente se vê Abraço por para aí. todos. Até o próximo Roleiro.